Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que tem o título de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 13. Eu vou ver aqui. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Sim, é simples de lembrar, mas é que eu não quero errar nenhuma palavrinha, por isso eu vou lá ler. Vou lá ler. Isso é um quebra-língua. Vejamos aqui, então. Estamos hoje entrando na parte de instruções dos espíritos. O nosso é o item 9. Eu estive vendo que na versão francesa, Kardec não faz a numeração dos itens por capítulo. Então, aqui nós temos a cada capítulo, item 1, 2, 3, não. Kardec fez do primeiro ao último capítulo, começando o item 1 no primeiro capítulo e foi seguindo a sequência. Ele não interrompia e ao início de um novo capítulo ele começava a numeração dos itens. Ele não fazia isso, apenas uma observação, certo? Porque pode ser que a gente pegue alguma tradução que tenha os números em sequência e não como está aqui. Essa é uma edição do Instituto de Difusão Espírita e nele a cada capítulo começa a numeração do capítulo. Então nós estamos no item 9. A primeira mensagem, ela não tem o título A Caridade Moral e a Caridade Material e a Caridade Moral. Vamos dizer que esse seja o título, mas nós teremos uma outra mensagem também com a mesma temática. Então, as duas primeiras mensagens de instruções dos espíritos vão falar sobre a caridade material e a caridade moral. A primeira mensagem, o espírito é Irmã Rosália. Irmã Rosália. Foi recebida em Paris em 1860. Nos diz então a Irmã Rosália: amemo-nos uns aos outros e façamos a outros, não é? O que quereríamos que nos fosse feito. Isso está entre aspas, é uma citação. Toda religião, diz a Irmã Rosália, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei durante minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, do verbo dar, não é? Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis ao sair do vosso invólucro terrestre, que é o corpo físico, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena,
Amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós, ou da encarnação anterior, ou quem sabe, não é? Da próxima. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Bom, aqui realmente se for da anterior. Já imaginemos aquela pessoa que rejeitamos por ser daquela condição. Chegamos no mundo espiritual, foi nosso paizinho querido da encarnação anterior ou do século tal e que tanto amamos. Que constrangimento, que remorso sentiríamos se isso acontecesse. E ela, né, a irmã Rosália, continua dizendo: desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente e, entretanto, é a mais difícil de se pôr em prática. Às vezes, simplesmente ter paciência com a limitação do outro. Mais fácil seria tirar um bolo de notas da carteira para muitos do que ter paciência com a limitação do outro. Continua a irmã Rosália. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo que nós, né? E ainda, aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, lá no mundo espiritual, a única real, sim, a vida espírita é a única real, essa aqui, ela é passageira, né? É um mundo de aparências, porque é um mundo material, e simplesmente um meio de nós progredirmos. Ninguém vive aqui para sempre, não é? Não. Por isso vem a desencarnação para nos fazer voltar para casa. Então, enquanto que na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Ou seja, aquelas que aqui são muito orgulhosas por pertencerem a uma casta que elas pensam ser casta especial, chegam no mundo espiritual e percebem que realmente estão longe disso. Às vezes, diz ela. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, nós nos calarmos diante dessas pessoas. Porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Vamos anotar, eu vou anotar. E nos diz a irmã Rosália ainda: entretanto, essa caridade não deve impedir a outra. Então estamos lá. Todos nós podemos dar de nós na caridade moral. Mas essa caridade moral não deve impedir a outra. Mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. É preciso lembrar, sem cessar, que no pobre rejeitado talvez repilais,
um espírito que vos foi caro. Ela já tinha nos dito isso, não é? E que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Uma prova, claro, desse espírito. Eu me revi um dos pobres da vossa terra, que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, a quem me cabe agora implorar por minha vez. O que ela está dizendo? Que ela veio numa situação de muita pobreza, mas mesmo assim ela ainda beneficiou aqueles que estavam mais necessitados que ela. E alguns desses, quando ela retornou ao mundo espiritual, estavam muito acima espiritualmente, moralmente dela. Por isso ela diz que ela pôde beneficiar algumas vezes a quem me cabe agora, no mundo espiritual, implorar por minha vez. Porque estão bem acima dela, não é? Moralmente, estamos falando aqui sobre a questão moral, que realmente é a única diferença que existe entre nós, mas também é temporária, já que todos estamos progredindo continuamente e todos chegaremos, num determinado momento, à condição de espíritos puros. A irmã Rosália, já indo para a sua conclusão, nos diz: recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos. E pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. Bom, vai ficar muito difícil de nós acharmos um ranceniano pedinte, como víamos talvez no século XIX mais frequentemente. Mas, mesmo assim, é claro que aqui, figurativamente, podemos representar todos aqueles que estão momentaneamente em situações de maior carência e maior necessidade. E ela termina nos dizendo assim: adeus. Achei tão bonitinho isso. Adeus. Se despede. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Quer dizer, ela se despede, mas ainda dá um fechamento, reforçando de novo a caridade moral. Sim, fazer prece também é uma caridade moral. Pensai naqueles que sofrem e orai. Então, ela terminou com chave de ouro, nos lembrando de uma grande qualidade, caridade moral, que é a prece, orar pelos que sofrem, orar pelos criminosos, orar pelos que se comprometem pelo mau uso do livre-arbítrio, orar pelos suicidas, orar até pelos que não sabemos, mas mesmo assim pedir por eles. Gostaríamos, não vamos para a mensagem do item 10, que também vai tratar do mesmo tema, mas gostaríamos de agradecer aos vários comentários que estamos recebendo. Isso nos gratifica, porque esse trabalho, para todos nós, não é, que estamos aqui envolvidos no plano físico, todos nós que estamos aqui reencarnados, como precisamos, não é, dessa fonte de luz que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho, que é a doutrina espírita. Então, todos esses recursos que iluminam o nosso eu, trazem esses recursos. É claro que a iluminação efetiva só vai se dar a partir do nosso bom uso do nosso livre-arbítrio. Mas, mesmo assim, é muito bom nós nos sentirmos aconchegados uns aos outros, nos sentirmos mais próximos nesses comentários. Eu fico muito feliz e agradeço a todos e todas, amigos e amigas que têm escrito aqui nos comentários dos vídeos do projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo.
Já estamos no capítulo 13, logo, logo estamos na metade, isso passa tão rápido, porque todo dia, em doses homeopáticas, estamos nos tratando com esse remédio bendito que é a revelação de Deus, que nos chegou através da doutrina espírita. Então, que Jesus continue nos abençoando a todos. Amanhã estaremos de volta. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.